Muratori Podcast, um projeto ousado com entrevistas, bate-papos, depoimentos nos mais variados segmentos. O Muratori Podcast tem o apoio de Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo, Laticínio Tartaruga e Lojas Angelatex. Olá, internauta. O Muratori Podcast alegremente está recebendo um convidado hoje muito especial. Especial porque onde ele chega, ele reflete luz. Afinal de contas, é o Euler Luz. O Euler, seja bem-vindo ao humilde estúdio do Muratori Podcast para esse nosso bate-papo aqui. E é um bate-papo bem brasileiro, bem mineiresco, porque até o nosso podcast, né, a nomenclatura. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite de participar aqui com você desse bate-papo, que eu já assisti outros. E pois é, agora hoje chegou a minha vez de estar aqui com... É uma oportunidade aqui de conversar com pessoas tão ilustres e tão ricas culturalmente como você. E agora chegou essa nossa vez. Eu quero, antes de entrar no nosso papo aqui propriamente dito, lembrar que se você estiver nos assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito, clique aí. Há um bannerzinho pequenininho aí abaixo do vídeo, do lado direito, né, inferior. Você clica e está inscrito. Para a gente é muito importante porque cada dia é mais um, e o canal vai crescendo, as ideias vão se proliferando. Uma vez inscrito, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe também, né, caso goste. Ou eu já tive aqui um convidado muito especial, Chorelli, palhaço Chorelli. E ele disse, se não gostar também, compartilha esse mesmo, porque todo mundo tem que saber o que a gente pensa. E é desse jeito. Também nós estamos no Spotify, que lá você pode nos seguir também, né? Então, você pode aí mandar para um amigo e contribuir conosco, fazer nossa alegria. E ainda pode comentar aí abaixo do nosso vídeo, fazer perguntas, colocações. Será um prazer para nós correspondermos aí. Bom, o convite que eu fiz ao Euler é para que nós conversássemos um pouco sobre cultura, muito especialmente a cultura do teatro, a cultura do cinema. E aí, quando eu fiquei pensando, vamos começar a conversar com o Euler, e não é mentira, eu gosto muito desse nome, desse sobrenome, Luz. Não trocaria de jeito nenhum pelo meu, né, Muratori. Mas eu gosto muito desse sobrenome, Luz. E esse sobrenome, ele tem um significado diferente, alguma coisa especial? Não, creio que não. Luz é luz. Eu também gosto muito. E o Euler nasceu, os pais dele disseram assim, faça-se luz. Fiat Lux. Euler, começa contando para nós, nossos internautas, eu conheço um pouquinho, mas muito pouco, diga-se, a sua formação. Qual que é exatamente a sua formação? Sei, olha, eu fiz a escola de teatro e fiz a Martins Pena e fiz faculdade de arquitetura. Também, que eu sou arquiteto também. Arquiteto embora não exerça, sou arquiteto. E fiz também faculdade de Química Industrial durante 2 anos e meio. Foi uma piração da minha cabeça, mas olha, isso aí já sarei. Isso é teatro no Rio? Foi. Eu fiz teatro aqui em Muriaélis, tá? Ainda como adolescente. Eu fiz Morte e Vida Severina, que foi uma experiência muito bacana. Foi dirigido pelo Ismar Bahia, né? Pedro Bahia. Ismar, sim. E foi apresentado lá no Salão Paroquial do Centro. E fez muito sucesso, foi uma peça muito bem montada, veio um cara de fora também, ajudou. E com isso me despertou o prazer do teatro. Para profissionalizar no teatro. Aí eu fui para o Rio para estudar, né? E fui fazer cursinho e tal, e fiz faculdade de teatro, fiz escola de teatro e fiz
em paralelo com arquitetura. Trabalhei profissionalmente no Rio durante 11 anos que eu morei lá e fiz vários espetáculos lá. E depois eu vim para Muriaé já formado como arquiteto, eu voltei para Muriaé a convite do Paulo Carvalho para ser secretário de obras aqui em Muriaé, foi por causa da minha formação em arquitetura, né? Sim. E foi para mim, acabou sendo ótimo eu ter feito arquitetura e ter sido secretário de obras. Porque eu ter sido secretário de obras, no primeiro mandato do Paulo Carvalho, me proporcionou construir o Teatro Gregório de Matos. Pois é, nós talvez vamos chegar lá, talvez se eu tivesse sido a secretária de Educação, talvez eu não tivesse, ou Cultura, e talvez eu não tivesse recurso para construir. Verdade. Porque não tinha naquela área, mas como a obra, eu tinha material disponível, tinha os pedreiros, tinha não sei o que. Só para lembrar para o nosso internauta, o governo Paulo Carvalho, que o Euler cita, foi de 82 a 1986. 86, foram 6 anos. Embora o mandato fosse de 4 anos, teve um mandato de 6 anos. 2 anos. Então foi até 88, né? Até 88. 6 anos, Isso, foi de 6 anos, porque teve 2 anos de prorrogação ali, prorrogação de mandato. Foi. Então, e você foi secretário de obra durante os 6 anos? Eu fui secretário de obras durante 3 anos. 3. E depois eu fui chefe de gabinete os últimos 3 anos do governo dele. Ali aconteceu o seguinte, eu com aquela vontade de fazer teatro, eu montei um grupo de teatro aqui, que foi o grupo Chão de Minas, né? Com aquela vontade de fazer teatro, né? Eu cheguei, juntei umas pessoas, aí nós ficamos trabalhando, sei lá, 6 meses, 8 meses, eu trabalhando, preparando o pessoal, né? Os meninos, e com expressão corporal, dicção, postação de voz, enfim, estudando, né? Estudando muito, lendo com eles, e para eles conhecerem as técnicas de teatro, os teóricos, né? Grotowski, Stanislavski, conhecer um pouco do universo. Mas nós queríamos e montamos uma peça Boca do Inferno, que é uma peça que conta a vida... Gregório de Matos Guerra. Exatamente, que conta a vida do Gregório de Matos Guerra. E nós não tínhamos um espaço físico para a gente apresentar. Nós estávamos ensaiando em sala de aula. E aí eu peguei e conversei com o Paulo Carvalho, o Paulo muito sensível a isso. Falei, Paulo, tem aquele espaço lá em cima da biblioteca, que ele estava vazio, abandonado. Abandonado, era um prédio antigo, Era né? um prédio antigo, eu falei, aquele estava abandonado. Eu falei, Paulo, deixa eu construir um teatro lá, vamos fazer um teatro lá naquele espaço. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, não temos dinheiro, não. Mas se você conseguir fazer, você faz. Eu falei, não, você vai comprar as cadeiras. Ele falou, cadeira eu compro. Ele foi na época que estava demolindo o Cine Brasil. Cine Brasil. Né? E aí estava para fazer a Caixa Econômica, né? Sim. E aí nós compramos as cadeiras, lá que as cadeiras estão hoje lá no Teatro Gregório de Matos, foram do Cine Brasil Centro. 77 lugares, 77 cadeiras, me lembro Olha bem só, disso. tá vendo? Foi o que nós compramos e pusemos lá no teatro. E eu acho que eu só consegui fazer aquilo porque eu era secretário de obras, sabe? Pois é, porque aí você conseguia administrar o aquilo que tinha, era um pouco, eu botava lá, e pedreiro, eu montei um grupo, mandei para lá, e o Paulo dando força, né? O Paulo Carvalho concordando, então aí nós fizemos o teatro. Eu posso dar aqui o meu depoimento, porque lembro bem, não de você construindo, mas dele pronto e inaugurando com a peça Boca do Inferno. Tereza Pontes, Celinha, Amarildo Vieira. Amarildo, você está lembrando bem. Magu, sim, que já morreu. Magu, a Pérez, a Rita Pérez, fazia um palhacinho. Jorge Prata, que está em Juiz de Fora. Prata. Tarcísio Machado. É. E o Euler, né, coordenando, dirigindo isso tudo, um espetáculo digno de cidade grande. Era mais ou menos o que você trouxe do Rio de Janeiro para cá. Né? Foi. Mas, assim, eu não gosto de ficar falando negócio de bobagem, modéstia à parte, não, porque modéstia às favas, aquele espetáculo, não precisa de eu falar. Nós apresentamos o Festival Brasileiro de Teatro em Governador Valadares, nós levamos o espetáculo do Governador Valadares e foi considerado o melhor espetáculo do festival. Nós ganhamos como melhor espetáculo do festival. Eu lembro, nós somos aplaudidos, dessa disputa, sim. Nós somos aplaudidos em cena aberta. Quando terminou o espetáculo, o pessoal gritava, bis, eu nunca tinha ouvido falar de bis, no teatro eu nunca tinha ouvido ninguém gritar bis. Vamos apresentar de novo. Vamos apresentar de novo. Mas foi um sucesso. Foi um sucesso, eu assisti a peça, assim, maravilhosa. Depois nós montamos mais outras peças também, né? Mas essa que ficou mais marcada foi... Pois é. Boca do Inferno. E assim...
Eu lembro que aqui, em conversas, talvez com o professor Natalino, tal, nós lembramos dessa construção sua, dessa peça, outras ocasiões. Nos nossos saraus também, eu lembro que você participou de vários lá no Renatinho, mas um ou outro que você não participou, a gente lembramos de novo, né, da construção de teatro, dessa peça sendo apresentada. Então, uma maravilha. É que foi o primeiro teatro de Muriaé, né? Primeiro teatro de Muriaé. E ele ficou assim, um teatro pequeno, mas ele todo proporcional, todo... Muita Tinha as coxias, tinha o urdimento, uma iluminação, uma luz de ribalta bacana, sim, 2 camarins, entrada... Teatro completo, cabine de iluminação. Cabine de iluminação atrás. Muito aconchegante. Você não tem registros em vídeo dessa época? Eu tenho. Ah, que isso? Tenho a peça toda filmada, mas eu não gosto de mostrar para os outros. Sabe por quê? Ô, Elisa, é fácil você entender, você da área, você vai entender perfeitamente. Uma coisa é concepção de teatro, outra coisa é concepção de cinema, de audiovisual. Não adianta você querer fazer teatro filmado porque não dá certo. Então, aquela emoção, a aura de um teatro, você está ali com a presença dos atores naquele momento, aquilo tudo está acontecendo naquele momento, aquilo faz parte da magia do teatro. Concordo. E que é diferente da técnica do cinema. Então, quando você filma uma peça igual foi filmado, você nunca vai ter uma emoção, sabe? Então, para mim, eu sempre me decepciono quando eu vejo. Não, concordo plenamente. Concordo. Não é porque não a mesma corresponde. Coisa, eu sempre fui uma pessoa que contava muita piada. A gente fazia roda e contava, e as pessoas, conta aquela de novo, conta aquela de novo. Não conto piada de novo na mesma roda. Pois é, não pode. Se conta. Não se conta. É uma vez só, porque acaba. Você vai rir menos, vai rir menos. Não, é uma vez só e pronto. É verdade. Bom, a sua formação em cinema, como é que se deu? Por que se cinema já é uma coisa diferente. Eu fui assessor de imprensa na prefeitura. Sim, lembro também. E no período que eu fui assessor de imprensa, eu vi a demanda regional muito grande de telão. Em festas, em eventos, festas agropecuárias, não sei o que. Aí eu comprei os telões e comecei a trabalhar com isso. Então, eu comprei equipamento, eu fazia comercial e jogava no telão e tal. E com isso eu comecei a fazer muito institucional de empresa. E aí eu comecei a fazer documentário de empresas primeiro e depois eu vislumbrei a história de fazer documentário. Eu já consegui, pelas leis de incentivo à produção cultural, eu realizei vários documentários. Realizei documentários sobre patrimônio arquitetônico em Muriaé, sobre a ecologia na região. Em Cataguases eu fiz um sobre modernismo. Eu fiz vários documentários. Mas aquela minha sede de ator, né? Aquela saudade de palco, de coisas que tinha me afastado, me levou a fazer ficção. Então eu passei para o campo da ficção e comecei a fazer a produção de filmes de ficção, que aí tem a interpretação, que eu gosto de interpretar ator, eu acho que eu até... Pois é, você chegou a fazer padre no cinema. Sim. Pois sim, é. Agora, a produção de padre em filme seu mesmo? Não, eu fiz padre, foi na luta do Bruno Beneck. Grande Bruno, mandar um abraço aqui pro Bruno Beneck. Isso, abração, beijo para você, Bruno. Pois é, que tá aí uma produção aí incrível também. Foi na luta com o Bruno que eu fiz o internauta que tá aí, fica curioso, procure aí, entre, clique a luta, você pode de repente não achar ele todo, mas o trailer pelo menos você vai ver que maravilha que é. Como padre, você chegava a confessar as pessoas? Eu fazia um padre bravo. Aliás, eu acho que eles acham que eu sou bravo. Porque eu já fiz em cinema, em filmes, não filmes meus, mas em filmes de outras pessoas que me convidam, e longas, sempre papel de ranzinza. Bravo. Velho bravo ranzinza. Ou é um avô enérgico, ou sempre um ranzinza. Eu acho que eu tenho um pouco disso também. Pois é. Nessa área da ficção, eu assisti vários e lembro de um título
Sapato Vermelho. Sim, Sapato Vermelho. Sapato Vermelho, que coisa. Esse foi um dos curtas-metragens que nós fizemos. E foi premiado, nós viajamos, não, o filme viajou, né? O filme passou na Alemanha, passou em Portugal, passou na África do Sul. O filme venceu o primeiro lugar no Festival de Cinema de Visconde do Rio Branco. E o filme participou de vários festivais, Brasil afora e no mundo afora. Então foi um filme que teve uma recepção muito boa. Excepcional. Como era gostoso o meu... Como era gostoso o meu príncipe. O meu príncipe. Como era gostoso. Como era gostoso o meu príncipe. Nós vencemos um edital do extinto MEC, do Ministério da Cultura, MINC. Sim, extinto. Extinto. Lamentavelmente extinto. Mas vai voltar o ano que vem? Volta. E então nós vencemos um edital lá de cinema para mulheres. E esse filme eu fiz a produção dele, mas ele foi dirigido pela Fernanda de Paula, que fez a direção dele. Eu escrevi o roteiro, ela fez a produção. É legal também, porque foi... Que lição! Que lição! Mulheres, procurem... Aliás, esses filmes estão disponíveis vamos fazer já a publicidade aqui. O Euler tem um canal no YouTube, Euler Luz. Então entre no YouTube e clique... escreva lá, né? Euler Luz. Euler na Luz busca. vai aparecer. E esses filmes estão lá. Estão todos lá. Eu acho que eu tenho lá uns 9 filmes, se não me engano, 8 ou 9 filmes. Curta-metragem que eu fiz lá. Tem ficção. Lá. Desses todos, você lembra qual foi aí o primeiro ficção? O primeiro ficção que eu fiz foi a saga de Zé Califonso. Com o Olavo Romano. Isso, o texto do Olavo Romano. Baseado no conto do Olavo Romano. Correto. Olavo Romano, ex-presidente da Academia Mineira de Letras. Exatamente. Que você trouxe, hein, mulher? Trouxe, ele veio para o lançamento do filme, ele adorou, ficou encantado com a montagem que nós fizemos da saga de Zé Califonso. Conto dele chama Zé Califonso, a saga já foi por minha conta. Pois é, e eu estive nessa participação dele. Você esteve no lançamento, não sei? Eu estive no lançamento, passei uma vergonha danada. Você falou desse tom poema, vergonha nada, você passei vergonha, porque o que acontece? O Olavo chama da plateia alguém que pudesse contracenar com ele. Foi. E ninguém queria ir, Elis, vai lá, você que para contar caso com ele. Você fez e contou um caso lindíssimo lá para o grande Olavo Romano e foi sucesso com aquele caso seu, muito bom, por sinal. Fizemos. Boa lembrança. Fizemos o lançamento. Realmente. E eu trabalhei também, nós fizemos entre os documentários que eu fiz um do Hélio Lopes, o poeta. Eu vou chegar no Hélio Lopes. Vai chegar no Hélio Lopes. Tá bom. Chegar no Hélio que inclusive Lopes. Você participou como ator, né? Vamos chegar no Hélio Lopes, porque eu tenho ainda curiosidade de saber, ainda nessa área de ficção, documentário, de curtas. Aliás, um que eu não tinha assistido, eu falei, não, eu vou ver esse aqui, que é um dos únicos que eu não tinha assistido, e que vir para essa nossa conversa, Nua para Matar. Despida. Despida, não Despida, é nua. Despida para matar. Isso. Que beleza, né? Homenagem ao grupo folclórico lindo, Santa Terezinha. A produtora cultural Shirley Mello, né? Que maravilha. Maravilha. Vale a pena você entrar para assistir. A quadrilha interessante. de Santa Terezinha, aliás... Estão de parabéns, né? Sempre produzindo coisa linda. E lembrando aqui, né? Foi vencedora do festival, do último agora, há cerca de um mês e pouquinho, em Belo Horizonte. É verdade, eu também conheci. Festival estadual e Muriaé venceu lá, né? Esse filme, Despida para Matar, foi o último filme que nós fizemos. Ele foi filmado no final... Logo em seguida veio a pandemia, aí parou tudo. Acho que foi lançado exatamente no ano da pandemia. Eu fiz a edição dele, já tinha sido filmado. Nós fizemos a edição dele durante a pandemia. E aí parou. E estou parado até hoje. Mas agora já está na hora de começar. Não, já está. Tem projeto. Roteiros? Nós temos projeto. Não falta. Pois é. O Euler, e assim, né? Quando você citava aí que foi secretário de obras, que foi titular da imprensa, vocês não tinham verba. Depois, Muriaé, né, construiu, aí já no governo Odilon Carvalho, com a Margarida, que foi a primeira presidente da Fundarte, criou
a lei de incentivo à cultura. Foi o primeiro ano que funcionou a lei, foi no governo do Odilon. Isso. Foi. 2001, 2004. 2001, 2004. Vale a pena lembrar porque... Foi o primeiro ano da lei, de funcionamento da lei. Porque assim, a gente tem um incentivador, um produtor cultural, como com o cabedal de Euler Luz, com a esposa Fernanda, de Paula, que é aí, né, uma assistente de direção, diretora também, né, de arte, né, das suas produções. Faz a direção de arte praticamente todos. Que é também uma profissional excepcional. Com certeza. Mas ainda assim não seria suficiente se não tivesse algum incentivo, né? Não funciona sem incentivo. Não funciona. Audiovisual não funciona sem incentivo. Até porque você não tem retorno financeiro de um curta-metragem. Você não tem bilheteria de um curta-metragem. Não se vende. Então, ou você tem algum apoio governamental ou de empresa particular, que seja, Sim. Ou então não vai acontecer, né? Bom, para a gente fechar esse quadro cinema, de todas essas produções, tem um que você falou, puxa vida, esse é o meu xodó. Ou não? Porque isso é uma pergunta muito capciosa. Não é capciosa? Pô, Elias, eu produzi todos, como é que eu vou... Elias, qual filme que você gosta, qual filho que você gosta mais? É mais ou menos isso. A gente cai nessa cilada de perguntar. Mas eu tenho, por exemplo, algumas coisas que eu fiz e que hoje eu já olho e falo assim, não, eu teria feito um pouco diferente. Alguns filmes eu percebo algumas coisas e falo assim, hoje eu não faria dessa forma, acho que eu teria... Porque a gente vai evoluindo, né, Elias? Tá, ó, a sua água tá aí, você aceita um cafezinho? Aceito. Eu botei o café aqui e esqueci, o papo é tão bom que com açúcar, sem açúcar... Sem açúcar puro. Sem açúcar puro. Muito bom. Mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai mudando, então às vezes eu olho uma coisa e falo assim, não, isso já poderia... Posso melhorar. Posso melhorar. Isso aqui ficou dessa forma, mas poderia ficar melhor. Agora, uma coisa que eu acho fundamental no cinema, eu sempre falo isso e sempre penso que eu acho determinante, que se você fizer um cinema, se você tiver, se a luz, a sua iluminação não tiver de primeiríssima, o filme pode salvar sem a luz. Sem a luz, que eu digo, sem a luz perfeita. Isso. O cenário, se ele também não tiver perfeito, o filme pode salvar. Eu acho que tudo ali pode passar mais ou menos desapercebido e ser até um grande filme. Agora, se não tiver um ator bom, cara, se o ator for ruim, aí acabou. O texto pode ser Pode ser o melhor texto do mundo, pode ser a melhor iluminação, melhor técnica, melhor qualquer coisa. Se o ator for ruim, o filme é ruim. E acabou a conversa. Eu penso isso. Então, normalmente, então, são os melhores, são convidados para fazer cinema, né? Eu acho que é muito por isso, né? Você sabe que eu participei, né, Você chegou a assistir Quase Samba, um dos filmes que foi rodado em Muriel? Sim, assisti. Eu participei, eu faço uma pontinha. Bacana. Era até uma participação maior, com texto e tudo mais. Eu gravei ao lado de Otto, cantor, Otto, ao lado de Zé Pequeno, gravei ao lado dele, a gente conversava bastante e tal. E costumo brincar que eu também já ganhei dinheiro com cinema, ganhei R$90 pela minha participação. Eu cachê. Tá bom. Mas eu era motorista de um carro de milícia, de uma das milícias, e eu, no final, fui metralhado também. Claro, é o fim, né? Sim. Euler, chegamos mais na atualidade e agora está aí já um banner rolando de Festival de Cinema. É o número 6. Sexto Festival de Cinema. Sexta edição. Do Festival de Cinema de Muriaé. Agora, como que nasceu essa ideia de se criar aqui, né, o Festival de Cinema? De onde saiu? Elias, nós estamos numa região do polo audiovisual da Zona da Mata. É uma região que tem uma produção grande de cinema na região. Belo Horizonte, em Cataguases, Iubá, enfim, nessa região toda nós temos uma produção grande de cinema. E não tinha como fazer divulgação desses filmes. Foi aí que nós pensamos, e a Fernanda teve a ideia, a Fernanda de Paula teve a ideia, de a gente fazer um festival de cinema que fosse regional e que a gente pudesse
divulgar esses filmes da região. Então nós fizemos, só que ao invés de fazer regional, nós já fizemos nacional, já começamos com o nacional, já que vai fazer, vão receber filmes. E no primeira edição nossa, eu pensei, nós ficamos sem saber, primeira edição, como é que vai ser? Surpresa, né? Será que a gente vai receber umas 100 inscrições, uns 100 filmes? Eu pensando, isso vai ser um sucesso se a gente conseguir 100 filmes do Brasil para concorrer. Vieram 200 ou 250. Eu já levei susto com aquilo. A outra edição foram 400 e tanto. A outra 500 e tanto. A última edição do ano passado, nós tivemos 1000 filmes inscritos. Puxa. 1000, Elias. 1000. Vocês não ouviram errado, não, viu? Falou 1000 filmes, curta-metragem inscritos. E nós tivemos que assistir os 1000 filmes, porque como é que você vai separar para falar qual que vai participar? Lógico que não ia entrar os 1000, né? Ia entrar 35. Sim, mas você tem que, para tirar 35, você tem que assistir todos. Caramba. Então, nós tínhamos uma equipe de curadoria com 4 pessoas. Nós passamos para 8 no final da curadoria. Nós passamos para 8 curadores para poder assistir aqueles filmes todos. Então, cada filme que foi ao festival, ele foi visto. Pelo menos 3 curadores assistiram aquele filme. Nós fomos considerar e deram nota. Aí nós fomos pegando as notas maiores e aí selecionamos 50 filmes que eram os que estavam com a nota maior de 3 curadores. Falei assim, agora não, agora todos os outros curadores têm que assistir esses 50 filmes para a gente poder separar, falar quais são os melhores, qual realmente os que vão entrar, e separar o melhor ator infantil, melhor ator coadjuvante, melhor diretor, melhor iluminação, melhor, né, fotografia. Então, nós tivemos 1000 filmes inscritos e que envolve artistas de cinema famosos. Claro, né? claro. Por exemplo, olha, teve, nossa, Milton Gonçalves, Paulo José, Lázaro Ramos, no curta, nem sabia. Nossa, vários, Botam Bastos. E são muitos atores conhecidos, famosos. E nem sempre são os que ganham prêmio, viu? Nem sempre. Às vezes o Pitanga ganhou. Pitanga fez um filme riscado pela memória, se não me engano, que dizer que nunca ganhou tanto prêmio na vida dele, igual ele ganhou com esse filme de curta-metragem. Eu não assisti, vou procurar assistir. Riscado pela memória, uma coisa assim, lindíssimo curta-metragem. Esse ano, só para concluir essa história, esse ano, nessa 6ª edição, que nós estamos com as inscrições abertas. Sim. As inscrições estão abertas até o final de setembro agora. Nós abrimos a inscrição no princípio do mês, quer dizer, com 15 dias. Hoje, eu contabilizei lá, antes de vir para cá, só para ter esse número, eu contabilizei, nós já estamos com 715 filmes inscritos no festival. Hoje é dia. Ainda faltam... e quando chega no final, que o pessoal sabe, o pessoal deixa mais no final. Eu tenho certeza que vamos passar de 1000. Vamos bater no seu recorde. Certamente. E aí, quais são as etapas, então? Porque eu quero chegar quando a data que se conclui esse festival? Pois é, esse festival ele vai acontecer em Muriaé, no Teatro Municipal. Belmira. Vilas Boas. Ele vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro do mês que vem. 21 e 22. 21 e 22. Então, a dinâmica é a seguinte. Nós vamos fazer uma abertura, passar os filmes. Nós vamos selecionar 35 filmes que estarão disponíveis no nosso site. São filmes que estão participando, concorrendo a prêmios. No nosso site. 35 filmes. Nós vamos separar alguns desses e vamos passar no dia 21 de outubro no Teatro Municipal Belmira. E no dia 22 nós vamos fazer a premiação, a entrega dos troféus aos vencedores. E vamos fazer isso transmitido também pela internet e presencial lá no Teatro Belmiro. Você está convidado, faz questão da sua presença, naturalmente. Prazerosamente estarei. Vai dar o prazer da gente, que engrandeceu o nosso festival. E o filme, eles ficarão disponíveis também no site do festival do dia 21, que é o dia que começa o festival, até o final 10 dias, até o final do dia 31, final de outubro. Até no outro domingo. Sim. Você não sabe. Como é que chama o site? Porque o internauta vai estar ouvindo lá. O site do festival é festivaldemuriaé.com.br.
Festivaldemuriaé.com.br. Simples. Simples. Festivaldemuriaé.com.br. Sem erro. Sem erro. E lá vão estar os filmes, vão estar todos os filmes disponíveis. Além disso, nós temos um outro filme, um longa-metragem, que nós vamos passar também, vou deixar disponível, que é um longa-metragem de um documentário fantástico do Marco Pimentel. O Marco Pimentel é um grande documentarista e ele é de Juiz de Fora, mas é um cara que está aí no Brasil. É mundial, né? É, mundial. E esse filme ele filmou em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, se não me engano, e Portugal. Então, é um filme que fez em vários, um documentário muito bonito. Ele gentilmente nos ofereceu, nos cedeu o filme para a gente deixar disponível no nosso festival. Então, o internauta está percebendo, né, o peso que tem essa pessoa aqui na área da cultura, sobretudo da cultura da sétima arte, né? Sobretudo. O peso mesmo é o festival que está tendo. Nós brincamos lá no início que nós falaríamos também um pouquinho de cultura literária, poética, e aí lembramos de Hélio Lopes. Eu também lembrei de Hélio Lopes, porque nós temos a primeira cadeira 01 da Academia Muriaense de Letras, o patrono é Hélio Lopes. E você é um grande admirador de Hélio Lopes. Fala um pouquinho, de onde nasceu essa admiração, como que você conheceu Eu acho Hélio? que minha admiração pelo poeta Hélio Lopes surgiu à medida que eu fiquei amigo do Hélio Lopes. Você chegou a ser amigo? Eu convivi com o Hélio Lopes, ele fez parte do meu rol de amizade, eu ia à casa dele, entendeu? Eu frequentava a casa dele. Então eu ia, ele me chamava, tem que ver os livros, eu ia para lá, pegava o livro da biblioteca dele, lia, ele tinha um ciúme danado daqueles livros dele, mas a mim ele deixava eu ler, porque ele morava em Muriaé. Quando ele morava em Muriaé. Então eu fiz amizade com o Hélio Lopes, e aí eu fiquei fã dele, tanto como pessoa, como principalmente como poeta, né? E aí foi um momento bacana. Porque só para esclarecer também, Hélio Lopes, professor universitário, trabalhou em São Paulo. São Paulo, na Itália, né? Itália trabalhou também. Na Itália, trabalhou. Ele é nascido, né, em Eugenópolis. Ele é nascido em Eugenópolis, Ganhou o mundo, depois volta para Muriaé, trabalhou também na FASM, Faculdade Santa Marcelina, e um grande poeta, realmente, grandes poemas. Eu conheci um pouquinho através de você e mais um pouquinho através do grande amigo Hélder Carneiro. Sim. Que também tem participação no seu filme. Sim, nós fizemos filme juntos. Muito bom também, que eu não estou lembrando. A Tua Presença. A Tua Presença. Que foi com ele e com o Bruno Beneck. Fernanda Vieira, grande atriz. Outra produção excepcional. Foi, excepcional, adoro esse filme. Então, com Hélio Lopes, nós tínhamos, na época da nossa faculdade de jornalismo, Faminas, nós tínhamos o grupo de teatro, né, amador, e o Hélder trabalhou conosco vários textos, vários poemas de Hélio Lopes. O que aconteceu com isso, não sei se você acha que você pode não estar lembrando, foi que eu fiz o filme Hélio Lopes, o Poeta. Então eu procurei o Hélder e falei, Hélder, eu estou precisando de um grupo para estudar e trabalhar poemas do Hélio Lopes. De você primeiro, foi a história foi essa. Sabia. Não, foi junto com o Hélder. O Hélder te boicotou então, porque não fez a propaganda não fez. Aí não tem problema. Isso aí não importa. Brincadeira. Isso aí não importa. O que importa é que o filme foi feito brilhantemente interpretado. E aí teve a sua participação e do grupo todo. Declamações. Você declamou um poema do... Foi onde era a Rádio Muriaé, tinha o Foi filmado ali. Pois ali. Foi filmado ali, o Hélio Lopes, o Poeta. Correto, Hélio Lopes, o Poeta. Esse filme está no site? Acho que está no site, sim. Se não tiver... Não me lembro de ter visto lá, não. Você não vai cobrar para você colocar. Eu acho que não. Acho que é porque ele está num formato diferente. Então acho que ele não está lá, não. Outro dia nós conversávamos com o Natalino e nós falamos muito de você, porque o Natalino citou o seguinte, falou, Elias, o Euler, num dos saraus, declamou um poema e depois me perguntou se eu sabia de quem que era. E eu fiquei na dúvida e tal,
Pensei, bom, alguma coisa que eu gostaria de ter escrito, e eu lhe falei, é o seu, rapaz. Foi verdade. Foi, né? Foi verdade. Então, assim, Foi verdade. falamos bastante. Eu peguei um poema dele mesmo, e Muito declamei. interessante. E você conhece, Natalino? E parou, ficou assim. Pô, gostei disso. E a conversa foi essa, né? Que você é um declamador por excelência, você coloca uma vida. Você conhece algum poema de cor do Hélio? Tem um pequenininho que eu estou me lembrando dele aqui, eu acho que eu vou me lembrar. Tem, eu vou arriscar. Se errar não se eu errar, errei, não vai tirar nada, não. Mas seria o Hélio Lopes, ele se apresentando, né? E ele fala assim: mais que no jeito ou na fala, mais que no meu jeito de olhar, se queres entender a minha alma, eu dou-te um caminho singelo, mais fácil de se encontrar. Montanha quando entardece, riacho quando se esquece, ouvindo estrela cantar. Bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Aí me vem a imagem de Ana Nascimento declamando esse poema no filme. Ela foi esse? Ana foi esse poema, e ela fazia com brilhantismo, porque também Ana é uma pernambucana. Nossa, que figura. Que morou em Muriaé uma época, hoje eu não lembro onde ela está morando. Está no Nordeste. Nordeste? Eu acho que sim. Vou trazer aquela mulher de volta para cá, porque ela precisa. Ela é das imprescindíveis. Impressionante. Eu me considero bastante realizado por ter te trazido aqui, né, você ter aceitado esse convite. Só ainda sobre o festival. Então, a abrangência desse sexto continua da mesma forma. Quer dizer, é regional, é nacional. Nós temos as duas etapas. As duas etapas não. Dividido em dois. Nós temos um grupo de... A pessoa, quando faz a inscrição do filme, ele faz a opção. Vai poder, quero candidatar no regional ou no nacional. E o regional a gente considera como a Zona da Mata, né? Os filmes que entram, o filme do Barbacena, Juiz de Fora, Cataguases, Zona da Mata. Isso. E tem. Pois é, e tem muitos filmes nacionais, né? A exemplo do Quase Samba. Teve um filme, numa edição dessa, não sei se foi a penúltima, que teve um filme do Marco Andrade. Hoje ele é vice-prefeito de Cataguases hoje. Meu Deus. Não. Marquinhos, chama Santa. Esse filme, ele ganhou como melhor filme regional. E foi uma pena, eu fiquei lastimei de ganhar como melhor filme regional, porque eu queria que ele fosse melhor filme nacional. Porque ele tinha cabedal para ser melhor filme regional, mas ele fez a inscrição no regional. Aí como que eu posso tirar o filme que se candidatou no regional e dar o prêmio no nacional? Não deu jeito. Pô, Marquinhos, como é que você fez isso, Marquinhos? Você tinha que ter entrado com o filme no nacional, você tinha muita chance de... O filme é genial, chama Santa, se vocês puderem... Santa, vamos procurar aí, vamos vasculhar a internet aí e achar. Marco Andrade. Mais uma vez, quero te deixar aqui muito à vontade para dizer assim, Elias, quero comentar sobre isso ainda para a gente finalizar o nosso bate-papo, mas já te agradeço por essa participação aqui, enriqueceu muito o nosso Muratório Podcast. Olha, eu quero agradecer o convite, Elias, e dizer que eu estou sempre disponível, precisar de poder contribuir de alguma forma, colaborar de alguma forma. E só isso. Acho que nós já conversamos e... Então, nesse caso, coloco também o Muratório Podcast à disposição. Qualquer coisa, bom, o festival, o Elias podia dar mais um toque, né? Fazer mais um videozinho, fazer mais uma livezinha e tal. Estamos aí à disposição também. Viu? Tá ótimo. Um abraço, então. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo episódio. Agora você me dá mais um cafezinho, esse cafezinho seu tá muito bom. E o café tá muito bom. Muito bom.